Olá, alunos! Então eu sei que vocês já aproveitaram um pouquinho dessas férias, né? Descansaram 15 dias. Agora a gente tem que dar conta do recado. Veja bem, olha só. Enquanto vocês já estão lá no segundo bimestre, já terminaram o segundo bimestre, indo para o terceiro bimestre, infelizmente alguns alunos vão começar lá no primeiro bimestre. Tá? Então vocês estão, ó, bem rápidos aí. Então veja bem, hoje nós vamos resolver a apostila 3. Talvez vocês não a tenham ainda. Nós vamos resolver as aulas 37 e 38. Então o que você tem que fazer? Se você não tem a apostila, você vai registrando, depois você passa para a sua apostila, tá certo? Não durma no ponto. São 5 exercícios, eu vou resolver 4, e um exercício vai ficar a título de trabalho para vocês que eu vou passar no final, tá bom? Vamos aos estudos. Apostila 3, aulas 37 e 38, funções, função quadrática, exercícios, Enem Conhecimentos Algébricos. Nessas aulas, a parábola de equação y igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são coeficientes reais com a diferente de zero. O discriminante de ax ao quadrado mais bx mais c é dado por delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Em todos os casos, a parábola passa pelos pontos de coordenada 0, c e menos b sobre a, vírgula c. É a mesma coisa. Em todos os casos, o vértice da parábola é o ponto vértice x vértice y vértice, com o x vértice igual a menos b sobre 2a e y vértice igual a menos delta sobre 4a. Quando a for maior que zero, a concavidade da parábola tem o sentido do eixo y. O vértice corresponde ao ponto mínimo da função. Então, a concavidade é para cima e o vértice para baixo. Então, concavidade positiva, a maior que zero, vértice é igual a x vértice, que é igual a menos b sobre 2a, e y vértice igual a menos delta sobre 4a. Quando a for menor que zero, a concavidade da parábola tem um sentido oposto do eixo y. O vértice corresponde ao ponto de máximo da função. Vértice estará ponto máximo, ou seja, para cima, e a concavidade para baixo, porque a é menor que zero ou a é negativo. Em classe, exercício 1. O gráfico da função dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são constantes reais, é representado na figura. Obtenha os sinais de a, b, c e delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Só vamos resolver então o exercício 1. Bom, no exercício 1, ele pede para a gente dizer quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é B ao quadrado menos 4AC. A função é ax ao quadrado mais bx mais c. Ó, vamos entender. Isso aqui, quando eu igualo a zero, passa a ser a equação do segundo grau. Quando eu igualo a f de x ou y, ele passa a ser uma função. Aqui é a fórmula geral da função, correto? Bom, como ele me deu um gráfico, eu devo ler o gráfico. O gráfico você tem que ler. Não tem como você não saber ler o gráfico. Olha, a primeira coisa que você tem que observar. F de x significa yx. Então é um gráfico de y em função de x. Bom, existe uma curva aqui em vermelho, que é a parábola. Toda vez que tiver uma parábola, é uma equação de segundo grau. Bom, a gente tem que então entender. O A é a boca da parábola. A boca da parábola não está para baixo? Então significa que o A é menor que zero. Certo? Se a boca estivesse para cima, A é maior que zero. O que significa A menor que zero? Que A é um número negativo. Se fosse A maior que zero, que A é um número positivo. Bom, deduzindo-se então que essa função tem o A menor que zero, então aqui eu vou ter que readequá-la. Vai ficar menos ax ao quadrado menos bx menos c. Se eu troco o sinal de A, eu tenho que trocar o sinal dos outros também. Correto? Bom, vamos agora continuar. Bom, o B, olha só. Se o A é menor que zero, o B é o contrário. B é maior que zero. Se o A fosse maior que zero, B seria o contrário. B é menor que zero. Isso aí é regra. Não tem o que você questionar. Então, nesse caso, B é maior que zero. Correto? O C. O C é esse ponto que a gente projetou aqui, ó.
E ele ficou no y negativo. Para cima do zero, y positivo. Então, o c é o número menor que zero. E olha só, ele é menor que zero. Tá vendo? Só o b que mudou, porque ele vai ser o contrário de a. Então, a função daquele gráfico é isso aqui, ó, menos ax ao quadrado mais bx menos c. Correto? Uma outra coisa importante que ele não pediu, mas que você tem que entender, são as coordenadas do vértice. X-vértice e y-vértice. Qual é a fórmula do x-vértice? Menos b sobre 2a. Qual é a fórmula do y-vértice? Menos delta sobre 4a. Bom, agora veja bem. Se o b aqui ele é positivo, então aqui, ó, pelo fato do a ser negativo, isso aqui vai ter que ser um número negativo. Certo? Então vai ficar b ao quadrado sobre 2a menor que zero. Só que ele não pediu isso. A gente que já está deduzindo. Porque o a é negativo, então ali vai ter que ficar ao contrário, na fórmula de x-vértice. Exercício 2. O gráfico da função f é a parábola que passa pelos pontos 2, 0, 8, 0 e 10, menos 8. Obtenha f de x ou y. Vamos resolver então agora o exercício 2, gente? Bom, ele pede f de x. Ele me dá essa coordenada, que por acaso é a raiz. Ó, 2, 0, 2, 0. Então pode dizer que isso aqui é uma raiz. Aqui ele me dá outra raiz, porque aqui está marcado 8. Então aqui vai ser a segunda raiz, y0. Toda vez que o y for 0 e a equação for do segundo grau, significa que elas são raízes da equação. Eu já sei que a parábola é negativa, porque a é menor que 0, certo? A boca dela está para baixo, e ele me dá essa outra coordenada aqui. Bom, essa outra coordenada vai ser fácil. Eu vou achar o a. Bom, f de x, que é a função, então eu posso dizer o seguinte, que quando o x for 10, o y vai dar menos 8. Aí eu vou abrir essa leitura. De que forma que eu vou abrir? Eu posso dizer o seguinte, vocês viram nas aulas anteriores que eu posso pegar o a e multiplicar pelo x qualquer menos a raiz, o x qualquer menos a outra raiz. Bom, e isso tem que estar igualado a um y, e eu já tenho esse y, menos 8. Então você vai abrir por essa fórmula aqui. Quem é o x qualquer? 10. Quem é o x1? 2. Quem é o x qualquer? 10. Quem é o x2? 8. Eu sei que o y vale menos 8. 10 menos 2, 8. 10 menos 2, menos 8, 2. Que é igual a menos 8. 8 vezes 2, 16a, que é igual a menos 8. Então o a será menos 8 sobre 16. Como 16 é múltiplo de 8, eu posso simplificar. Então, 8 dividido por 8 dá 1, e 16 por 8 dá 2. Então, veja bem, o a me deu menos meio. E o a tem que ser negativo mesmo, porque a boca é para baixo. Achei o valor já. E agora eu vou apagar o quadro e vou dar sequência e achar os outros valores para poder achar a equação geral, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Como eu já sei que é negativo, fica mais fácil para eu achar o restante. Bom, então eu passei a resposta para lá e vou continuar usando a mesma fórmula. A que multiplica x qualquer menos x uma linha, vezes x qualquer menos x duas linhas. Isso vai me dar o f de x, que é o que eu quero. Então o f de x será o seguinte, quem é o a? Menos meio. Quem é o x qualquer? Não tenho. Quem é o x uma linha? 2. Quem é o x qualquer? Não tenho. Quem é o x duas linhas? 8. Bom, então f de x vai ser, repito, multiplico aqui, ó, x ao quadrado menos 8x menos 2x menos vezes menos mais 8 vezes 2, 16. Então f de x vai ser,
Esse 2, ele vai ficar embaixo de cada um desses. Então vai ficar menos x ao quadrado sobre 2, menos vezes menos mais 8 sobre 2x, menos vezes menos mais 2x sobre 2, e menos vezes mais menos 16 sobre 2. Então esse 2 vai dividir todo mundo. Então a função será, aqui é 1 imaginário, 1 divide 2, continua menos x ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho os dois iguais, então eu repito o denominador e somo aqui 8 mais 2, 10x. Toda vez que o denominador for igual, eu repito lá adição e subtração, que são os dois de cima. E 16 dividido por 2. Posso repetir e fazer a conta no final só aqui. Ó. F de x é igual. Repito isso, porque não dá para dividir. Quanto é 10 dividido por 2? 5. X. E 16 por 2, 8. Aqui eu tenho a função que determina essa parábola. Questão 3. Caiu no Enem. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para notas y igual a f de x da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, a nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é: letra A, y igual a menos 1 sobre 25 avos x ao quadrado mais 7 quintos de x. B, y igual a menos x ao quadrado sobre 10 mais 2x. C, y igual a 1,24 avos de x ao quadrado mais 7,12 avos de x. D, y igual a 4 quintos de x mais 2x. E, y igual a x. Pessoal, vamos resolver o exercício 3? Bom, no exercício 3, nós temos que descobrir qual é a função que o professor vai utilizar para alterar a nota dos alunos da seguinte forma. Bom, eu vou ter que transformar isso aqui em par ordenado. Quando o aluno tira 0, permanece 0. Então, x0, y0. Quando o aluno tira 10, permanece 10. 10 para x, 10 para y. E esse professor é muito bonzinho, hein? Quando o aluno tira 5, ele altera para 6. É dos meus esse aqui, viu? Só que tem aluno que tem que fazer de tudo para tirar 10, 10. Não é tirar 0, 0. Certo? Bom, vamos seguir então. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que trabalhar com a fórmula geral. Ax ao quadrado mais bx mais c. Em vez de colocar f de x, eu vou colocar y. Vai ficar mais fácil para poder fazer a conta. Então, o que eu vou fazer aqui? O x vale 0. Então, a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c é igual a 0. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, eu posso deduzir aqui que o c vale 0. Então, nessa equação geral que ele vai descobrir, o c já vale 0. Em todas as situações, aqui e aqui também. Certo? Bom, vamos agora trabalhar com essa equação aqui. Vou colocar aqui, ó. C igual a 0. Então agora, no lugar do x, eu vou colocar 10. Então, a vezes 10 ao quadrado, mais b vezes 10, mais 0, que é igual a 10. Eu já sei que o c vale 0, então eu coloco 0. 10 ao quadrado, 100. 100a mais 10b é igual a 10. Se você quiser dividir todo mundo aqui por 10, vai ficar 10a mais b igual a 1. Bom, tem condições de eu resolver isso? Não, eu paro por aqui por enquanto. Então aqui eu não tenho como resolver porque eu tenho duas incógnitas. Então aqui, ó, eu posso escrever assim: 10a mais b igual a 1. Vou agora resolver essa daqui. Bom, nós achamos então c igual a 0, achamos essa equação aqui com 10a mais b igual a 6. Vamos agora achar 5 e 6, quando as coordenadas são 5 e 6. A mesma lógica. A vezes 5 ao quadrado mais b vezes 5 mais 0 igual a 6. 5 vezes 5, 25a mais 5b igual a 6.
Aqui não dá para eu simplificar, porque 25 e 5 dão por 5, mas 6 não. Eu não tenho número comum para eles. Então, aqui vai ficar essa equação mesmo. 25A mais 5B igual a 6. Eu vou apagar a louça, porque ainda não finalizamos. Vamos dar sequência. Bom, vamos dar sequência. Então aqui eu tenho um sistema com aquelas duas variáveis, eu tenho duas equações. Então agora eu vou resolver esse sistema para achar valores de A e B. Olha só, eu posso resolver aqui por isolamento, isolando B, porque B tem um imaginário na frente. Ou eu posso resolver por substituição. Mas vamos relembrar então, vamos resolver aqui por isolamento. O que é isolar? É deixar a letra sozinha. Então a equação é 10A mais B igual a 1. Então B é igual a 1 menos 10A. Dá para resolver alguma coisa? Não. Mas isso aqui, eu vou substituir aqui, ó. 25A mais 5B igual a 6. Quanto que vale B? 25A mais 5, abro parêntese, 1 menos 10A, fecha parênteses, igual a 6. 25A mais 5 vezes 1, 5. Mais vezes menos 5 vezes 10, menos 50A, que é igual a 6. Bom, o que eu posso fazer então? Como eu tenho dois A's aqui, eu posso resolver e passo o 5 para o outro lado. Então aqui, ó. 25A menos 50A menos 25A. E aqui 6 menos 5. A é igual a 1 negativo sobre 25 avos. Então eu achei o valor de A, agora falta eu achar o valor de B. Bom, eu posso agora fazer o seguinte, como eu achei o valor de A e eu tinha isolado aqui o B, eu posso fazer assim, ó. B igual a 1 menos 10 vezes negativo 1 sobre 25. Certo? Bom, B igual a 1 menos vezes menos mais 10 sobre 25 avos. Aí agora eu vou ter que tirar o mínimo aqui, ó. Então eu vou transformar isso em fração. O mínimo entre 1 e 25 é 25. 25 vezes 1, 25. 1 vezes 10, 10. Então aqui vai dar 35 sobre 25 avos. 35 sobre 25 avos dá para eu simplificar. Bom, pessoal, eu não gosto de fazer essa confusão no quadro, né? Mas para a gente poder aproveitar e finalizar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse resultado e vou passar para lá. Então vai ficar assim, ó. Ou melhor, vou passar para cá. B igual 35 sobre 25. Bom, 35 e 25 simplificam por 5. 35 por 5 é 7. 25 por 5 é 5. Então achei o valor de A e de B. Agora eu consigo finalizar a equação, ó. Então veja bem. O A é menos 1 sobre 25 avos x ao quadrado. O B é 7 quintos x. O C é 0. É igual a y. Agora, a gente coloca o y primeiro. Menos 1 vezes x ao quadrado fica menos x ao quadrado sobre 25. Mais 7 sobre 5. O zero não precisa escrever. Então, aqui é a equação que ele vai usar para alterar a nota dos alunos. Então não é muito difícil. Bom, das alternativas, a que confere é a letra A. O gráfico da função quadrática f passa pelos pontos 2, 5, 8, 5, 10, 21, obtém f de x. Alunos, vamos resolver a questão 4? Bom, na questão 4 nós temos dois gráficos. O gráfico da função y igual a f de x, que é esse gráfico aqui, ó, onde passa a coordenada 2, 5 e 8, 5. Vou fechar aqui. E lá o ponto 10, 21. Muito alto, inclusive. Ali eu tenho agora o outro, que é y igual a g de x. Onde eu tenho as duas coordenadas, que são a raiz. E aqui o menos 5. Bom, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que juntar esses gráficos numa leitura só. Então, eu posso dizer o seguinte.
f de x não é próprio y, então eu posso dizer o seguinte aqui, ó. F de x é igual a g de x. Porque f de x é o próprio y, então eu posso ler da seguinte fórmula agora, ó. Eu tenho então g de x e f de x, eu vou ler g de x. G de x é igual a f de x. Como ele me coloca esse menos 5 aqui nessa função, eu vou colocar ele aqui, ó, menos 5. É uma constante, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir f de x por aquela fórmula que nós usamos nos dois últimos exercícios, lá no início. Então, ó, eu tenho a que multiplica x qualquer menos uma raiz. 2. X qualquer menos a outra raiz. Certo? Então eu peguei g de x e li agora com as raízes que eu tenho ali, sendo que eu usei uma função para isso. Pessoal, então vamos resolver agora f de x. Então aqui, ó, f de x é igual a que multiplica x menos 2 vezes x menos 8. Agora, vejam bem, os dois pontos aqui correspondem às raízes aqui, só que aqui eles não são raízes. Eu tenho um ponto em comum, então positivo 5. Então agora vamos substituir. No lugar do x, eu tenho o que então? O x vai valer 10, que é um x qualquer, para eu ler aqui, ó. Então o a eu não tenho valor, o x qualquer é 10, menos 2, vezes 10, menos 8, mais 5, que é igual a quanto? 21, que é o y. Então aqui, na verdade, eu vou colocar um portanto. Porque eu estou trabalhando com x qualquer valendo 10, mas aqui eu vou ter que igualar 21. Então vai ficar 8, 2, mais 5, que é igual a 21. 16a, que é igual a 21, menos 5. Quanto que dá 21 menos 5? 16. Então 16 dividido por 16, o a vale 1. Achei o valor de a, agora eu vou conseguir achar toda a função. Só que eu vou precisar apagar para dar continuidade. Vamos finalizar o exercício então? Bom, eu tinha achado que a vale 1, então agora eu vou achar a equação que gera aquela função f de x, lá de cima. Então a que multiplica x qualquer menos x uma linha, vezes x qualquer menos x duas linhas, e eu tenho aqui mais 5, que eu não posso esquecer. F de x, então, vai ser 1 que multiplica x menos 2, porque x uma linha é 2, 8, que é o x duas linhas, mais 5. Então, a função será 1 é imaginário, x vezes x, x ao quadrado, menos 8x, menos 2x, mais 16, mais 5. F de x é igual a x ao quadrado, menos 10x, mais 21. Essa é a função que gera aquele gráfico f de x. O gráfico da função f é a parábola que passa pelos pontos 0, 2, 1, 4, 2, 8. Obtém f de x. Então, alunos, nós vamos dar aqui por concluído as aulas 37 e 38. Só que vejam bem, eu fiz até o exercício número 4. Vocês não devem estar com material. Mas o número 5 para vocês é um trabalhinho valendo 1 ponto, tá? Esses trabalhinhos, eles vão acumular ponto para vocês poderem ter uma nota de trabalho e vocês também, se ficarem de recuperação, como aconteceu com as colegas na recuperação semestral, eles vão valer uma notinha. Então vocês têm que fazer ele, fazer e guardar, porque se você precisar dele, eu resgato eles com vocês. E eles vão valer uma nota 5 lá na recuperação, caso você precise. Eles vão valer uma nota de 0 a 10 agora, vão valer uma nota 5 lá na recuperação. Então agora ele vale 1 ponto, porque vai ter outros trabalhos. Vamos ler então o que vocês vão ter que fazer? Bom, a questão 5 então, dessas aulas 37 e 38, o gráfico da função f é a parábola que passa pelos pontos 0, 2, 1, 4, 2, 8. Obtém a função f de x e eu quero que vocês façam o gráfico. Bom, então veja bem, vocês não podem se basear o cálculo pela 4 e
aqui é mais fácil porque não tem gráfico para você ler, você já vai direto. Ou você pode resolver lá pela 2 também, a mesma lógica, na 2 e da 4. Na 2 e na 4 tem gráfico, mas essa não precisa de gráfico, então ela fica mais fácil. Você vai fazer o gráfico depois, tá certo? Então vai fazer o cálculo, vai achar a função, depois você vai atribuir valores para x e construir o gráfico. Você tem que me entregar o cálculo e o gráfico. Vou fazer o seguinte, vai valer 2 pontos, porque são 2 coisas que eu estou pedindo, correto? Então vale bastante. Então, gente, ó, agora vocês devem também ir, durante a semana, no plural, resolverem as tarefas mínimas e complementares, não deixe acumular. O terceiro bimestre é um bimestre que passa muito rápido, se você ficar dormindo no ponto, vai ficar sobrecarregado. Então faça todas as atividades, tá certo? Para que isso te ajude lá no final do bimestre. Pena que alguns alunos não estão fazendo as atividades no plural. Quando eu fui olhar lá, tinham poucos alunos que conseguiram ponto, deu no máximo 1 ponto na média. Teve aluno que não conseguiu, porque não tinha nem meio ponto. Não tinha feito nem metade das atividades. Tá certo? Então, boa sorte.